Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História e Geografia. Viram a imagem? Já se lembraram, né? Que ela se refere aí, né? À paisagem aí de como eram as primeiras cidades surgidas lá na região da Mesopotâmia, que foi o nosso conteúdo da última aula, não é mesmo? Muito bem! A tia Adriana convida vocês, nesse momento, a abrirem a apostila lá na página 146, porque nós vamos continuar aí falando aí do surgimento dessas cidades, né? De como elas surgiram de fato. Vamos lá? Para isso, nós faremos aí uma leitura e quero que você acompanhe comigo. Vamos lá? De aldeia à cidade. Opa! Então, peraí, pelo título eu já posso entender que antes de se tornar uma cidade, aquele pedacinho ali era uma aldeia? Isso mesmo, pessoal, quer dizer que antes de uma cidade, né, ser de fato uma cidade, ela foi uma aldeia. Mas e aí? Analisem aí a imagem. Essa é uma aldeia? Sim. O que será que vem a ser uma aldeia, pessoal? Você já ouviu esse nome? Aldeia. O que será que tem em uma aldeia? De como é composta em uma aldeia? A aldeia, pessoal, para você que nunca ouviu ou para complementar o seu conceito de aldeia, ela é um pequeno agrupamento de pessoas, tá? São pessoas que reunidas formam ali uma comunidade, tudo bem? Então, continuando, o crescimento das aldeias. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Então, olha que bacana, pessoal. Era uma sociedade em miniatura, não é mesmo? Porque tudo que eles faziam lá, a gente faz nos dias atuais. Nós convivemos com outras pessoas, né? Nós precisamos trabalhar para sobreviver, né? No caso deles, né? Eles davam conta ali de tudo que era necessário para a sobrevivência deles, né? Eles cuidavam aí da terra, preparavam a terra, desenvolviam a agricultura, né? Eles cuidavam de animais que depois, né, de criados, servia também para a alimentação deles. Ou seja, os animais, né, eram abatidos para o consumo, né, de suas carnes, né, para eles se alimentarem, né? Vimos que eles também, naquela época, eles, né, faziam orações para deuses, né? Naquela época, eles acreditavam em vários deuses, né? E eles faziam suas orações ali para eles, né? Vimos também que, olha lá como era organizado esse esquema aí nas aldeias. Eles tinham até regras de convivência para que eles tivessem um bom relacionamento entre eles. Continuando. Ali, as decisões eram tomadas pelos chefes das famílias, que também garantiam a segurança de toda a população. Olha que bacana, pessoal. Eles pensavam até na segurança de todos que viviam ali. E cada família possuía um representante, né? Possuía um representante que representava aquela família. Dentro da casa, eles nomeavam uma pessoa para ser o chefe da família. Então, cada família possuía o seu chefe. Tudo bem? Pessoal, virando a página, nós vamos analisar aí, agora estamos na página 147. Nós vamos agora, vimos também que nas aldeias, eles confeccionavam suas próprias ferramentas de trabalho, com tudo que eles encontravam na natureza. Nossa, tia Adriana, então quer dizer
que eles confeccionavam os materiais, seus materiais do dia a dia, suas ferramentas de modo artesanal? Sim, mas o que é de modo artesanal? Confeccionavam com suas próprias mãos. Você vai entender melhor já já. Vamos conhecer alguns deles? Vários instrumentos de trabalho também foram criados ou aperfeiçoados. Olha que bacana. Veja alguns deles. Então nós temos, olha lá, uma foice. Com a foice de madeira e pedra talhada, era possível colher em poucas horas grãos para alimentar uma família inteira. Então o homem, percebeu que era muito mais fácil ele ali com uma foice na mão colher vários grãos ao mesmo tempo do que ir lá, pela sua mão, dele ficar pegando um de cada vez. Então ele criou aí, ele aperfeiçoou a foice, tá bom? E essa foice, detalhe, olha que interessante. Ele colocou nessa foice aí pedras, afiadas, para facilitar aí, a coleta dos grãos. Tudo bem? Embaixo nós temos aí um caldeirão. Olha que bacana. O caldeirão, feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo, que permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha. Então a gente sabe, não é novidade pra gente, que naquela época a boa base aí da alimentação deles era através de grãos, E eles perceberam, que se eles passassem a cozinhar esses grãos, a alimentação deles, era mais fácil, Porque grãos, nós sabemos que são duros, não é mesmo? Mas se a gente passa a cozinhar esses grãos, eles se tornam diferentes, Eles ficam mais molinhos, ficam mais fácil, do nosso organismo digerir esses grãos, não é mesmo? Então, para isso, ele desenvolveu aqui, ele criou esse caldeirão, Ele colocava os seus grãos lá dentro e podia cozinhá-los, tudo bem? Lá em cima, pessoal, nós temos aí, olha, um outro tipo de ferramenta. Vamos ler aí? Vamos acompanhar a leitura da legenda para ver que ferramenta, que instrumento de trabalho é esse? Olha lá. Com uma pedra retangular como base e a ajuda de uma pedra achatada chamada mó. Olha lá, que nome interessante. Essa pedra tinha o nome de mó. Era possível moer grandes punhados de grãos de uma só vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventada a moenda. Então, olha lá, o homem, precisou aí de uma pedra bem grande, retangular, e com a ajuda de uma outra pedra, mais circular, mais arredondada, ele ia colocando, dispondo ali os grãos e ele batendo mesmo, até que esse grão virasse pó, fosse triturado e, consequentemente, ele pudesse aí, fazer a farinha. Para quê? Para fazer os seus pães, do dia a dia. Tudo bem até aqui? Olha aqui quantas invenções aí, não é mesmo? E por fim, nós temos aí, machados feitos de pedra que facilitavam o corte da madeira e, consequentemente, era utilizado aí para a construção de novas moradias. Então, percebam aí a inteligência, desses homens, como eles contribuíram para o nosso dia a dia. Foi, através da necessidade que eles tinham ali no momento, que eles foram aí aperfeiçoando, algumas ferramentas, alguns instrumentos de trabalho para facilitar o seu dia a dia. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando. As técnicas de cultivo da terra se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos. As formas de armazená-los também melhoraram e lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Então, pessoal, vocês viram aqui na leitura desse trecho que com todo esse aparato que ele tinha aí de ferramentas, ele conseguiu produzir mais alimentos. Foi mais fácil para ele, lidar com a agricultura. Sendo assim, também foi necessário pensar em um local próprio para armazenar
doar tudo o que ele produzia. É o que a gente vai ver na próxima página. Vamos lá? Sendo assim, estamos agora na página 148. Vamos ler com a tia Adriana? Muito bem. Com todas essas transformações, os aldeões são ali as pessoas que ocupavam as aldeias, tá? Ou seja, são os residentes daquele local. Os aldeões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedente de alimentos. Tia Adriana, não entendi essa parte. Era que a tia Adriana estava falando há pouco para vocês, né? Com todo esse aparato de ferramentas, ele viu que o dia a dia dele foi sendo ali mais fácil, não é? Ele começou a produzir mais do que precisava, ou seja, começou a sobrar alguns alimentos. Essa sobra nós chamamos de excedente. Vejam que a palavra excedente, ela está em negrito, né? Ela está roxa, né? Destacada. Tanto que nós temos aí a definição dela. Excedente significa o quê? Sobra. Os homens perceberam que eles, né, cultivando os seus grãos, os seus alimentos, estava sobrando alimento. E aí ele teve que se organizar com relação a isso. Ele teve que pensar em alguma situação aí para melhorar essa situação. O que será que ele fez, hein? Será que ele passou a jogar fora o que ele precisava? Será que ele ficou guardando por muito tempo? Será que ele dava para os mais necessitados? O que você acha que ele começou a fazer com esse excedente? Ou seja, com essa sobra? Pensem um pouquinho. Pensar? É o que a gente vai descobrir já já. Olha lá, nós temos até uma imagem aí, não é mesmo? Temos uma imagem aí de dois aldeões, né? Dois moradores aí de aldeias, né? Cada um com o seu produto. O que será que eles estavam fazendo, hein? Percebam, olha lá a utilização dos animais. Eles perceberam que os animais poderiam ser úteis para eles, né? No transporte de suas cargas. E aí, hein, galera? O que será que foi feito? Vamos lá? Foi nessa época que surgiram as trocas de produtos excedentes entre as aldeias. Viram, então? Grifem essa palavra aí, ó. Cadê a caneta de marcar texto? Grifem a palavra trocas. Porque, na verdade, ele não jogou fora, como a tia Adriana, né, cogitou. E ele também não, né, guardou. Ele não ficou guardando, estocando. Ele guardava sim, só aquilo que ele precisava. Mas sobrava muito para ele estar ali guardando, né? O alimento poderia ficar velho. E ele também não dava para os mais necessitados. Mas, reparem que ele fazia a troca. Olha que interessante. Ele trocava aquilo que ele tinha de sobra por algo que ele não tinha. Ou seja, uma determinada aldeia produzia, né, exemplo, laranja, e a outra, banana. Então, vejam, se eu tenho demais laranja e eu não tenho banana, eu posso dar um pouco para o meu vizinho de laranjas e ele me dá bananas. Olha aí, que inteligência, que ideia boa. E o seu vizinho, por sua vez, concordou. Ele viu que isso era interessante. Então, eles passaram a fazer trocas de mercadorias, de produtos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, já descobrimos aí o que era feito com essa sobra, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho aí, ainda, né, sobre o surgimento das cidades. Vamos lá? Você percebeu quantas mudanças ocorreram nas aldeias? Muitas, não é mesmo? Associado a todas elas, houve ainda um fator maior, uma mudança maior. Será, hein? Olha lá, o aumento da população, gente. Ou seja, aquela aldeia que era uma simples comunidade, com poucos residentes, com poucos habitantes, foi crescendo, 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 crescendo. Ou seja, a qualidade de vida deles mudou, não é mesmo? Tudo estava mais fácil, estava cada vez mais ao alcance, suas necessidades. E a população então foi aumentando. Vejam, por que isso ocorreu? Por
Por quê? Ocorreu com a maior produção e melhor conservação dos alimentos. As pessoas ficaram mais saudáveis, foi o que a tia Adriana falou. Melhorou a qualidade de vida desse povo, não é mesmo? O número de famílias cresceu, novas casas foram sendo construídas e outras necessidades apareceram, como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão e organização do trabalho, das regras e do poder. Então a gente sabe, né, que onde tem muitas pessoas reunidas, aumentam-se as tarefas, não mesmo? Aumenta aí o trabalho, né, a divisão do trabalho, aumenta aí, né, a questão de regras, de socialização, né? Então tudo isso vai aumentando. As aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Viram? Perceberam? O que era uma simples comunidade, uma simples aldeia foi aumentando, era um grupo de pessoas. Mas aí tudo foi modificando, população foi aumentando, tarefas aumentando, surgiram o quê? As primeiras cidades da Mesopotâmia. Olha que interessante. Chegamos então agora, né, no surgimento das primeiras cidades. Tudo bem? É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças, que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas. Então, pessoal, a apostila ela traz para vocês, de uma maneira geral, como surgiram as cidades. Pode ser que uma ou outra surgiu de maneira diferente? Claro, é o que está falando aí na apostila. Se a gente for investigar uma a uma, cidade a cidade, a gente vai ver que cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua origem. Mas, de uma maneira geral, esse é aí, a forma aí, né, comum a todas elas. Tudo bem? Continuando, galerinha. Depois que nós fizemos aí, né, agora essa análise, né, de como foram todas as transformações, tudo o que aconteceu nas aldeias, até a gente chegar nas cidades, agora é hora da gente testar os nossos conhecimentos. De que jeito, tia Adriana? Realizando algumas atividades. Tudo bem? Então, convido vocês a virarem aí a página. Estamos na apostila página 149 para realizarmos juntinhos, para que não fiquem dúvidas, os exercícios 1 e 2 dessa página. Vamos lá? Estão preparados? Peguem aí o seu lápis para completarmos aí essas atividades. Vamos? Atividade 2, número 1. Assinale somente os elementos relacionados às transformações que levaram as aldeias a se tornarem cidades. Então vamos lá, nós temos aí vários itens. Nós assinalaremos apenas, vamos assinar apenas as que forem aí corretas. O primeiro item é surgimento de um rei. Falamos de rei até agora? Não, em nenhum momento, né? Então, já é um item que nós não vamos assinalar. Segundo item, aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho. Esse povo fez isso? Sim, foi o que a tia Adriana falou há pouco com vocês, os instrumentos de trabalho deles, não é? Então, pode assinalar. Falamos sobre o aumento do número de casas construídas? Sim, vimos que isso aumentou, foi um dos itens que aumentou lá na aldeia. Então, pode assinalar também. Falamos do crescimento do número de famílias? Sim, com certeza. Falamos do surgimento de militares? Não, em nenhum momento falamos sobre isso, não é mesmo? E por fim, surgimento de produção excedente. Vimos sobre o excedente, o que é o excedente, o porquê que surgiu o excedente? Sim, então vocês vão assinalar esse item também. Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo! Exercício 2. Imagina, olha que bacana agora essa atividade. Vocês vão aí usar a criatividade de vocês, hein? A imaginação.
Pensem comigo, ó. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Olha que bacana, vocês vão voltar no tempo. Vocês estarão agora lá nas primeiras cidades. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, olha lá, se você estivesse inserido nesse momento lá nas primeiras cidades, você teria algumas tarefinhas aí. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Vamos pensar em cada uma delas? Letrinha A. Você chegou a uma aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar sua família. Nesse caso, a melhor coisa a fazer é: o que nós vamos utilizar? O que é mais prático? Utilizar a enxada de madeira? Utilizar a foice de madeira e pedra talhada? Ou utilizar o caldeirão de terracota? E aí? Já sabe a resposta, né? Muito bem! Parabéns para quem acertou, quem disse que é a foice de madeira e a pedra talhada, que foi aí a explicação que a tia Adriana deu, né? Eles perceberam que utilizando esses materiais, eles colhiam aí rapidamente os grãos aí para sustentar sua família. Tudo bem? Pois bem, vamos dessa forma para o item B. Você descobriu que há produção de excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? Então, vimos, né, que surgiu o excedente e que eles tiveram que bolar aí um plano de ação para saber o que fazer com ele. Nesse caso, você lá na aldeia viu que você plantou aí mais feijão do que era necessário, né? O que você faz? Para quem você pergunta aí, né? Para quem você vai falar: olha, tenho mais feijão do que eu preciso. O que eu faço com esse feijão? Você vai perguntar para o chefe de família, para o rei ou para todos os moradores da aldeia? E aí, já mataram essa charadinha? Muito bem, para quem respondeu que é o chefe da família. A tia Adriana falou que cabia a ele, né, algumas decisões, algumas respostas, não é mesmo? Então, ele era o responsável por tomar certas decisões. Então, item aí que diz que é o chefe de família. Tudo bem? E nosso último exercício aqui dessa página. Sobre o que fazer com o excedente de produção? Qual foi a decisão tomada? Então, olha lá, a tia Adriana até falou com vocês no meio da explicação. O que eles faziam com essa sobra? Eles jogavam fora? Eles distribuíam para os pobres? Ou eles realizavam trocas com outras aldeias? O que a tia Adriana pediu para vocês grifarem? A palavra trocas. Pois bem, essa é a resposta correta. Eles trocavam com outras aldeias, né? Esse foi o plano aí de ação que eles tiveram para não desperdiçar o que haviam produzido. Tudo bem, pessoal? Essa foi então, né, a realização da página 149. Para finalizar a nossa aula, a tia Adriana vai ler juntamente com vocês a seção Você Sabia, da página 150. Vamos acompanhar juntos algumas curiosidades aí? Então, olha lá. Você sabia? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas. Gente, olha que bacana. Cidades da nossa atualidade ainda guardam vestígios de cidades que, né, surgiram há muitos anos. Olha que bacana. Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida de povos que viveram em um tempo muito distante do nosso. Gente, olha que interessante, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens de cidades diferentes, né?
da nossa atualidade, que guardam aí registros de épocas passadas. Vamos acompanhar quais são essas cidades? Então nós temos lá, olha, Roma na Itália, nós temos a cidade de Bagdá no Iraque, nós temos Jericó, que ocupa a região da Palestina, logo abaixo nós temos a cidade de Cádiz, na Espanha, nós temos Cusco no Peru e nós temos Cairo no Egito. Tia Adriana, quer dizer que essas construções que eu estou vendo, esses monumentos, esses templos, eles foram construídos, eles foram realizados pelos homens que ocuparam as primeiras cidades? Sim, pessoal. Olha que interessante, que bacana. Nós podemos ver aqui nessas imagens, tudo isso que a gente está vendo foi o que foi realizado, como o próprio texto fala, há muito tempo atrás, num tempo muito distante do nosso. E essas cidades conseguiram aí preservar essas relíquias. Olha que interessante. Então nós temos aqui no centro até um mapa, né? Uma parte aí do globo terrestre, uma parte do mapa, representando suas respectivas localizações. Você pode com seu dedinho aí acompanhar, né, a indicação das flechas, que você vai poder observar onde essas cidades elas estão localizadas. Que bacana! E se você tiver curiosidade, você pode aí, um tempinho que você tiver disponível, pesquisar um pouquinho mais no Google, né, sobre essas cidades, sobre essas riquezas que elas guardam. Tudo bem? Pessoal, só para fechar a aula de hoje, a tia Adriana deixa como tarefa os exercícios 1 e 2 da página 151. Vamos lá? A tia Adriana vai ler com vocês para vocês não ficarem com dúvidas. O exercício 1 diz o seguinte, olha que bacana, eu adoro quando tem atividades desse tipo, que é uma forma da gente aprender ainda mais, não é mesmo? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês terão que fazer uma entrevista, olha que delícia! Você fará uma entrevista, cujo objetivo é descobrir se os entrevistados reconhecem a importância dos rios. Falamos de rios, né? Na outra aula, não falamos mesmo? Siga as instruções e anote todas as respostas em seu caderno de classe. Você vai utilizar, então, seu caderno de História e Geografia. Primeiramente, você vai escolher 2 adultos e perguntar se eles aceitam, claro, né, ser entrevistados. Segundo item, você vai iniciar perguntando o nome de cada um deles e suas respectivas cidades, tudo bem? E por fim, você vai questioná-los, você vai perguntar, em sua opinião, qual a importância dos rios para as cidades? Então, você vai perguntar para os seus entrevistados, né, se ele acha que os rios têm alguma importância para nós. E se ele falar que sim, você vai abordar aí quais são essas importâncias. Tudo bem até aqui? E para finalizar, o exercício 2 diz o seguinte: compare as paisagens urbanas estudadas até agora. A da cidade de Calhu, observada na página 142. Então, fizemos vários estudos, né, sobre paisagens urbanas. Você vai comparar as nossas paisagens urbanas, né, as atuais, com a paisagem que está lá na página 142. E você vai fazer uma análise. Em sua comparação, observe semelhanças e diferenças nas construções, na utilização do rio, na aparência das pessoas e dos animais. Depois, escreva suas conclusões. Então, você vai fazer aí uma comparação, né, das paisagens que a gente estudou com relação à paisagem de Calhu. Essa paisagem, essa imagem, você encontra na página 142. Então, essas são as duas tarefinhas que a tia Adriana deixa para vocês para finalizar a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, de aprender como surgiram as cidades, não é mesmo? Bom trabalho e até a próxima aula. Um beijo da tia Adriana no coração de cada um de vocês.